Gente querida, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, saudações fraternas, saudações de irmão. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para juntos buscarmos na palavra do Senhor o direcionamento para as nossas vidas, não é? E também para depositarmos as nossas vidas em oração nas mãos do nosso Criador, do nosso sustentador. Irmãos, nós, como sempre, vamos cantar, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, mas eu queria agora, já de início, dar um aviso muito importante. Nós, irmãos, aceitamos o desafio de auxiliar uma família missionária em especial através de um almoço. Já está circulando nos grupos de WhatsApp, vários já sabem disso. É o nosso almoço missionário do dia 6 de dezembro. Portanto, não nesse domingo agora, no outro, no primeiro domingo de dezembro, nós teremos o nosso feijão tropeiro missionário. Que delícia, não é? E isso tem como alvo auxiliar na cirurgia da Estherzinha, a Esther, filha dos irmãos reverendo Vinícius Bantim e Elizabeth, nossa irmã Beth. Irmãos, eles estão na África do Sul, a Estherzinha precisa fazer uma cirurgia, não tem como fazer por outros meios, o único meio é através de uma cirurgia particular, não é? Então, nós estamos nos mobilizando, o presbitério está se mobilizando, outras igrejas do presbitério também, mas tudo começou com a gente, com a Betel. E nós temos notado, irmãos, que a procura ali pela reserva do Marmitex tem sido pequena ainda. Então eu quero mobilizar aqui você, coloque no seu coração esse desejo, né? Teremos ali a oportunidade de buscar os Marmitex. É claro que nós não teremos ainda o salão para ser usado ou sendo usado para o almoço ali na igreja, mas apenas retirada, né? Os irmãos poderão retirar a partir do meio-dia. E lembrando que o valor não é um valor exorbitante, R$ 30 serve para 2 pessoas, ou serve 2 pessoas, e dizem os nossos irmãos, e sempre que eles falam, os irmãos da cozinha, olha, você pode confiar, não é? Porque o almoço é de qualidade e é de quantidade também. Os irmãos estão falando que um Marmitex serve 2 pessoas. E aí tem até uma promoção, se você quiser levar mais de 2 Marmitex, você paga R$ 50, né? Tem essa questão. Mas o mais importante, irmãos, é nós auxiliarmos a família missionária. A cirurgia da Estherzinha já está agendada. E nós precisamos ali colocar as mãos na obra, auxiliando efetivamente os irmãos. Até por causa do valor do dólar que está aumentando, né? O valor da cirurgia teve um aumento também. Então, irmãos, a começar de cada um de nós, que toda a igreja participe, mas para isso você precisa já encomendar. Entre em contato com as irmãs Nei ou Vitória, dando o seu nome, a quantidade de Marmitex, tá? Para que nós possamos ter aí a estimativa e termos um almoço gostoso no dia 6 e ainda mais auxiliando os irmãos. Ou melhor, o contrário, né? Auxiliar os irmãos e ainda, de quebra, termos um almoço delicioso, tá bom? Irmãos, vamos orar nesse momento, até de um modo especial também pela Estherzinha, por sua saúde, pelas famílias dos missionários e por todos nós. Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, nós aqui estamos, ó Deus, reunidos nesta noite, buscando ao Senhor porque entendemos, ó Deus, que somos tão pequenos e carecemos da Tua graça a cada dia e a todo momento. Nós queremos lançar diante do Senhor, ó Deus, a vida da família missionária, nosso irmão pastor Vinícius Bantim, a Beth e a Estherzinha, que, ó Deus, necessita dessa cirurgia para a sua saúde. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja cercando-a dos teus cuidados, preparando já, ó Deus, a mão dos médicos, dos enfermeiros e de que todo o procedimento esteja cooperando
para o restabelecimento da sua saúde. Mas, ó Deus, dá-nos também a mim e aos irmãos que aqui estão conectados, ó Deus, o desejo de auxiliar, o desejo de participar disso, de ser bênção em tuas mãos, através do nosso almoço missionário que tem esse fim, que tem essa finalidade. Ó Deus, nós também queremos te pedir que o Senhor abençoe a iniciativa de outras igrejas que também possam convergir, ó Deus, para que essa família missionária esteja sendo assistida. E, ó Deus, nós te pedimos por nós também. O Senhor conhece a nossa realidade de vida, sabe das necessidades nossas individuais, familiares, profissionais. Ó Deus, dispensa o teu favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos cantar um hino que é um dos hinos tão bonitos do nosso hinário, o hino 117. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar. Vamos cantar juntos? Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho a apacentar. És presente, o rebanho a apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os tenros cordeirinhos aos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Amém. Irmãos, eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 17. Hebreus, capítulo 13, o versículo 17, texto que começamos a analisar no nosso estudo anterior e hoje vamos retomar. Na verdade, o nosso estudo hoje é uma versão expandida do estudo anterior. Hebreus 13, versículo 17, que nos diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Muito bem, irmãos, vamos relembrar de modo objetivo o que vimos no último estudo. Começamos falando de que o conceito de liderança ultrapassou os próprios limites e tem causado já de há muito tempo já no meio do povo de Deus grande confusão em muitas igrejas, não é? Tem até gente que não vê, por conta disso tudo, a necessidade de serem guiados por outros. Tem até grupos, denominações formadas com essa ideia de que liderança é algo que pode ser dispensado, né? É interessante isso, porque vai totalmente contra o que está na palavra do Senhor.
A liderança foi sempre instituída por Deus, e isso desde o início da criação, não é? Nós encontramos exemplos no Antigo, no Novo Testamento, de gente separada por Deus, preparada e trabalhada pelo Senhor para estar à frente do povo do Senhor. Na verdade, Deus capacitando pessoas que ele mesmo separou para estarem liderando, né? E nós vimos a importância dos líderes como atalaias, né? Lemos o texto de Ezequiel, que coloca ali o líder espiritual como sendo um vigia, um guardador, é a figura do atalaia. Muito bem, hoje nós vamos, como eu disse, expandir um pouquinho, como alguém que pega uma foto e abre, né, e estende aquela foto para enxergar com mais detalhes ali, é o que a gente vai fazer hoje, irmãos, para verificar qual é a postura bíblica dos membros da igreja em relação à sua liderança e também o contrário, o aspecto da postura devida bíblica do líder em relação à comunidade dos irmãos, ao rebanho, que é o rebanho do Senhor, confiado a ele, o líder ou os líderes espirituais. Muito bem, vamos fazer isso, irmãos, considerando aqui a intensidade, o modo, a razão, o propósito pelo qual a igreja é chamada a se submeter aos seus líderes. Eu toco nesse ponto, irmãos, porque é um ponto sensível. Como dissemos no estudo anterior, muitos, por falta dessa submissão à liderança, optam por desigrejarem-se e estarem afastados do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor. Um ponto muito sensível isso. Nós, diz o texto de Hebreus, devemos obedecer com intensidade aos nossos líderes, né? Obedecei aos vossos guias, é dito aqui. E essa ordem é seguida de uma explicação sobre o modo como isso precisa acontecer, então, sendo submissos. Vejam o que está no texto. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, né? Ou seja, o modo como a obediência acontece é em submissão. O colocado, então, dessa maneira, a ideia de continuidade vem à tona, né? Eu obedeço, estou sendo submisso e cada vez mais isso vai acontecendo no meio do povo de Deus. E há também uma razão para que nós acatemos esta ordem, né? Eles velam por nossa alma. O texto diz, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. A palavra velar indica que Deus quer que os líderes sejam vigilantes. Então a figura da liderança é importante porque todos nós precisamos ser assistidos, né? Precisamos de vigilância, não tenha dúvida. Quando a postura da liderança em relação à igreja é bíblica, os membros são então alcançados por essa supervisão atenta, por esse cuidado, né, vindo dos líderes que com amor zelam pela alma de suas ovelhas. Zelam de várias formas. Uma delas, lembra do texto de Ezequiel, que fala dos atalaias? Uma delas é avisando do perigo, avisando do erro, avisando dos caminhos tomados e que não estão corretos e que não são aprovados pelo Senhor. E o alvo supremo disso tudo, desse relacionamento entre liderança e liderados, é a glória de Deus, não tenha dúvida. E por fim, irmãos, essa obediência à liderança torna o seu trabalho alegre e gracioso. Você já se fez a seguinte pergunta? Eu, com muita liberdade, tomo essa liberdade para fazer essa pergunta a você. Você já se perguntou se a sua postura no meio do povo de Deus e, de um modo especial, em relação aos líderes espirituais, tem feito com que eles façam o seu trabalho com alegria? Você já se perguntou? Olha, a maneira como eu falo, como eu ajo, como eu me comporto, como eu também trabalho na obra do Senhor, isso coopera para que a minha liderança espiritual faça o trabalho com alegria, porque o texto continua aqui, né?
Obedecei a vossos guias, Hebreus 13:17. Sendo submissos, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Ou seja, aqui nós vemos a possibilidade da liderança desempenhar o seu trabalho, mas gemendo, por causa da dificuldade, mas também quando há essa dinâmica de amor, de obediência, de submissão e de responsabilidade também da parte dos líderes e da parte dos liderados, aí o trabalho é feito com alegria e não gemendo. É algo que flui naturalmente, não é? De modo satisfatório. Muito bem. Os autores do livro Vida na Casa do Pai, eu já cito aqui de novo, publicado pela Cultura Cristã, eles mais uma vez nos auxiliam a entender esse tema tão importante quando eles afirmam o seguinte: frequentemente falhamos em perceber quando os nossos inimigos se aproximam. Eu vou repetir isso aqui. Os autores do livro, eles falam: frequentemente falhamos em perceber quando os nossos inimigos se aproximam, mas nossos líderes, que são mais bem equipados do que nós, podem nos ajudar a reconhecer essa presença e lutar contra eles de modo mais eficaz. E eles terminam dizendo: esses inimigos incluem os falsos ensinamentos, as escolhas ruins e os relacionamentos desfeitos. Muito interessante isso. É a figura de um rebanho, irmãos. As ovelhas ali, que muitas vezes não se dão conta dos lobos que se aproximam, e é o pastor, o cuidador do rebanho, não é? Que, na verdade, detecta com antecedência esses perigos e já toma as devidas atitudes, né? E é por isso, então, que os líderes foram colocados por Deus à frente do povo de Deus. Porque, de fato, eu e você, olhando para a nossa vida, frequentemente nós falhamos em perceber quando os inimigos se aproximam. E Deus colocou a liderança para ter essa visão, essa supervisão e exercitar esse cuidado. Aliás, ele até menciona aqui quais são esses inimigos que se aproximam e que muitas vezes a gente não dá conta, né? Ou não se dá conta da proximidade deles. Ele fala de 3. Primeiro, os falsos ensinamentos. Deus colocou a liderança para detectar possíveis brechas, possíveis aberturas que surgem para o desapego à verdade da Escritura, não é? Então, os falsos ensinamentos, a liderança entra nesse processo para zelar pelo conteúdo da Escritura Sagrada. Eles citam aqui as escolhas ruins. Irmãos, nós precisamos de orientação, de direcionamento, não é? De sermos conduzidos pelas diretrizes da palavra, e a liderança espiritual serve para isso, para nos conduzir por esse bom caminho. E eles citam também os relacionamentos desfeitos. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer para resolver biblicamente os conflitos que surgem. Estou falando de conflitos que surgem no meio do povo de Deus. E é a liderança que vai nos guiando nisso tudo, não é? Então, irmãos, mesmo diante da ordem clara exposta na Escritura, nós já vivemos e ouvimos e presenciamos muitos exemplos de falha no relacionamento entre líderes e igreja. E, de fato, quando crises acontecem, elas são motivadas por extremos cometidos pelos dois lados. Ou seja, líderes que se tornam autoritários ou que se tornam infiéis à Escritura e ao Deus das Escrituras, e por outro lado, os liderados que se tornam rebeldes. Por isso, a cada momento, irmãos, deve ser esse o nosso critério. Se você tem alguma função de liderança no povo de Deus, será que eu tenho sido autoritário? Será que eu estou me mantendo fiel ao conteúdo bíblico? E se eu sou um liderado, será que eu tenho assumido uma postura rebelde? Tudo que vem da liderança, eu logo encaro com uma resistência. Isso é muito importante.
O texto básico aqui de Hebreus, que lemos, ele está colocando líderes e membros nos seus devidos lugares, porque ele contém aqui a ordenança bíblica, né, que chama a membresia à submissão aos líderes, ao mesmo tempo em que mostra aos líderes que eles devem velar pela alma dos seus comandados e vão ter que prestar contas ao Supremo Pastor por causa delas. Agora, irmãos, como saber se os líderes estão sendo fiéis? Você sabe me dizer? Como saber se os líderes estão sendo fiéis? Outra pergunta, nós devemos seguir os nossos líderes espirituais irrestritamente? Bom, definitivamente não, né? Infelizmente, no nosso estado pecaminoso, muitas vezes nós somos levados a direções erradas, não é? E em muitas denominações, pessoas, cristãos, como eu e você, têm se deixado levar por líderes inescrupulosos. Mas a fidelidade que nós devemos aos nossos líderes espirituais tem o seu limite na palavra de Deus. Se eles, os líderes, seguem com fidelidade a Escritura, tudo caminha bem, né? Mas se desviam dela, nós temos o dever de confrontá-los em amor, guiados pela palavra, sem amargura, sem facções. Aliás, aqui algo muito importante, irmãos, de ser dito, né? O que fazer quando um líder começa a ensinar algo errado? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos dizer, opa, tem muita gente, irmãos, que acha que isso não é bíblico. Ah, mas nós amamos tanto esse irmão, amamos tanto esse pastor, amamos tanto esse presbítero, Não, não pode ser assim, né? Vamos levar em conta tudo que... Não, pera lá. Quando a fidelidade à Escritura está em jogo, nós precisamos dizer, opa, não é assim. Agora, nós não podemos descartar o irmão, não é? Porque eu e você estamos sujeitos a erros, até mesmo nessa questão. E quando nós detectarmos um erro nessa questão da parte da liderança, de um modo especial, nós devemos sim chamar, como disse agora, confrontar o nosso líder em amor. Falar, pastor, presbítero, diácono, meu irmão, e tantas outras funções de liderança, né? Meu irmão, minha irmã, mas não é assim que diz a palavra? E aí nós poderemos colocar de novo, restabelecer a fidelidade à Escritura. Muito bem, eu quero terminar a minha palavra hoje falando de algo que eu falei no último estudo, mas eu quero acentuar isso. Irmãos, apenas as Sagradas Escrituras devem ser a base para nós e os nossos líderes no nosso relacionamento como povo de Deus, não e nunca as nossas preferências pessoais. Muitos estão desigrejados hoje, porque se basearam em preferências pessoais, não na palavra do Senhor, que é imutável, que é a mesma sempre. Se nós nos voltarmos para a palavra, deixando nossas preferências pessoais de lado, isso vai mudar muita coisa. Então, se você é líder, a pergunta a você é essa: você tem seguido a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, para habilitar-se nessa tarefa abençoadora que é zelar pela alma do povo de Deus? E se você é liderado, você se submete à palavra de Deus e, portanto, aos líderes colocados por Deus, para que a glória de Deus seja manifesta na vida deles e na sua, enquanto esses líderes permanecerem fiéis. E mais, como falamos agora, quando houver alguma situação que você já antevê algum desvio, qual tem sido a sua postura? A de apenas execrar ou a de dizer, opa, a palavra de Deus tem prioridade, não é assim? E chamar aquele irmão, ainda que seja líder, chamar aquele irmão em amor e abrir a palavra e falar, me explica isso aqui, eu preciso entender, eu não estou entendendo. Pode ser até que você que não entendeu, mas pode ser também, quem sabe, que um desvio foi iniciado e você pode ser utilizado por Deus para que haja o restabelecimento ao bom caminho, ao caminho da fidelidade às Escrituras. Irmão, irmã, Deus abençoe.
que nós, na Betel, e que você, se não for da Betel, mas pertencer a outra igreja, nós possamos estar alimentando, nutrindo, cultivando esse relacionamento abençoador entre a liderança e os membros, entre os membros e a liderança, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar agora com os nossos queridos. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.